Olá, meu nome é Flávio Furlan, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre exceções. O que acontece quando um programa ABAP não consegue executar um comando? Como, por exemplo, uma divisão por zero, ou você tenta buscar uma string que numa posição em que ela não existe. É isso mesmo, acontece um dump. As exceções servem para proteger o sistema como um todo. Quando, por exemplo, um programa não sabe o que fazer, ele para a execução. Melhor parar a execução do que continuar e causar alguma coisa muito pior lá na frente. Então, as exceções são uma forma de proteção dentro do sistema. As exceções podem ser causadas pelo próprio sistema, como, por exemplo, eu já falei, divisão por zero, um estouro de memória, alguma coisa assim. E também tem exceções que são causadas pelo próprio programa. Por exemplo, numa lógica, num controle de lógica, você mesmo pode lançar uma exceção de dentro do seu programa. Mas nos dois casos, se você não fizer o tratamento correto dessas exceções, acontece o que a gente chama de short dump. E é isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso vídeo. A gente vai falar sobre o tratamento de exceções, só que as exceções baseadas em classes. Existe muitos jeitos de tratar uma exceção, como por exemplo a divisão por zero. Você pode chegar muito bem lá e testar se o divisor dele é zero. Se o divisor for zero, quer dizer que você vai ocorrer em algum dump na próxima execução. Por exemplo, se eu tiver uma sequência de cálculos, eu preciso analisar todos os meus divisores e verificar se algum dele tem o potencial de ser zero. Basicamente, se algum divisor for alguma literal, beleza, esse número aí nunca vai ser zero. Mas se algum deles for uma constante, ainda digo mais, constante, e variável, pode potencialmente ser um valor zero. Então, como ficar fazendo a verificação disso daí, de campo a campo, de comando a comando? Tá? Isso daí acaba ficando inviável. Então, o que a gente faz? Tem o tratamento de exceções. Quando você está chamando, por exemplo, uma subrotina, quando eu falo subrotina dentro do ABAP, pode ser uma função, um método, um form. Como esse form consegue passar para fora, qual foi o resultado dele lá dentro? Você tem duas maneiras. Ou você passa via o SciSubRC, que eu chamo de tratamento de exceção clássica, ou você passa um parâmetro com uma exceção. Como, por exemplo, as BAPs. As BAPs não podem passar exceção porque, em teoria, aquela ali é uma API externa. E quem está chamando o SAP não tem como tratar as exceções da mesma maneira que a gente trata dentro do próprio ambiente. Então, ele tem lá um campo, ou uma tabela de retorno, onde passam ali as mensagens, tá bom? Então, aquele ali é um tipo de tratamento de exceção. Quando você está dentro do programa, você tem duas maneiras. Então, como eu já disse, a parte clássica, que é via SciSubRC, que a gente não vai ver hoje aqui, e uma que é o tratamento de exceção baseado em classes, que em teoria é mais moderno, e na verdade é mais moderno do que as outras duas. Qual é o problema então? Por que eu preciso de um tratamento de exceção com classes? E por que eu não posso usar os outros tipos de tratamento de exceção? Ou mesmo, por que eu preciso de um tratamento de exceção via clássico mesmo, via SubRC? Porque dependendo do que o seu código vai fazer, você acaba gastando muito mais código, você acaba escrevendo muito mais código para tratar uma condição que poderia facilmente ser tratável via exceções, e isso daí faz com que o seu código acabe ficando mais complicado. Se você fizer um tratamento de exceções apropriado, por exemplo, com classes, você consegue fazer com que o seu código fique muito mais elegante e muito mais fácil de se dar manutenção. Então, como eu já disse, hoje eu vou falar aqui sobre esse tratamento de exceções por classes. Isso daí veio com as versões mais novas. Quando eu falo versões mais novas, as versões que começaram com orientação a objeto, né? Então, a partir da versão 6.4, você já tem um tratamento de exceções por classes bastante rebuscado. E dessa maneira você tem dois tipos de exceções. Uma que é as exceções disparadas pelo sistema, por exemplo, operações que o sistema não conseguiu executar, como por exemplo a famosa divisão por zero. E ou também as exceções causadas pela lógica do programa, que aí são essas classes de exceções que você criou. Nesse vídeo de hoje eu vou tratar só do primeiro caso, eu vou explorar como tratar exceções dos sistemas. É a mesma coisa que tratamento de exceções pela lógica, mas eu não vou hoje aqui criar uma classe de exceção. Isso daí vai ficar para o próximo vídeo. Então eu vou começar aqui com um programa bem simples. Criei aqui um programa e eu vou criar aqui uma classe local para ela. Tá? Então eu vou chamar ela de divider. Então criando aqui a parte da definition, já criando aqui a implementation. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui
é na Public Section. Eu vou colocar aqui um método chamado, um método que vai receber um dividendo, tá? Vai receber aqui a primeira parte da divisão e o divisor. Os dois aqui, para efeitos de simplificação, vão ser inteiros, tá? E o resultado aqui eu vou jogar como um método returning aqui, certo? Eu vou usar um tipo que eu acabei criando, tudo bem? Eu usei esse tipo aqui porque é uma maneira fácil de eu declarar. E na verdade ele simplesmente é um decimal com 16 posições e 2 casas decimais, tá? Então, olha lá, ele é um deck de 16 e 2 casas decimais. Ele é um data element, tá? Então, voltando aqui, você pode facilmente criar esse tipo aí para você aí dentro do seu ambiente. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, eu vou fazer a implementação do método divide, e ele é bem simples, lembra? Vamos lá, baby steps. Então, simplesmente ele vai receber, vai pegar os meus dois parâmetros e vai dividir e jogar no resultado, certo? Bem simples, como eu já falei. Para usar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de referência, óbvio. Eu vou criar 2 parâmetros para o meu usuário, que são 2 inteiros. Obviamente, eu vou entrar um valor, depois eu vou entrar outro e mostrar a divisão. Start of selection. Vamos colocar aqui, então, a criação do objeto. Ele não tem nenhum construtor, porque não há necessidade. Eu vou fazer o write. Então, simplesmente aqui, result. E chamar a divisão aqui. Então, chamar aqui os parâmetros certinho. Dividendo igual ao parâmetro dividend. O divisor. E assim. Legal? Então, vamos ativar e vamos executar. Terminou. Então, vou executá-lo. Então, fica facinho. 4 dividido por 2, 2. Certo? Olha lá, e se for 10 dividido por 3, será que ele faz fração? Também faz. E se for 10 dividido por 0? Olha lá, dump. E aí, como é que eu faço para evitar esse dano? Das duas, uma. Ou eu verifico a divisão por 0, se o divisor é igual a 0, ou eu faço um tratamento de exceções. Olá, então como a gente está falando sobre tratamento de exceções, eu não vou verificar se o divisor é igual a 0. Eu vou tratar essa exceção. Eu uso o comando try, coloco o comando que eu suspeito que vai dar uma exceção, e o cat daquela exceção. A informação do cat veio lá do dump. Lá eu consigo ter qual é a classe que eu estou usando aqui, que aconteceu a exception. Legal? Então, de maneira bem trivial, vou fazer o cat dele e mostrar uma mensagem no caso de divisão por 0. Então, olha lá, então 10 dividido por 3, o programa continua funcionando, e quando eu dividir por 0, ele mostra a mensagem erro divisor por 0. Tá bom, então o que acontece então se eu colocar aqui no cat, por exemplo, uma exceção, uma classe de exceção que não aconteceu, por exemplo, dá a divisão por 0, mas eu não tenho o cat zero divide. Vamos ver lá o que acontece. Será que vai ter alguma surpresa? Aquilo que a gente já esperava, ó, vamos lá. 10 dividido por 3, o programa continua funcionando, dividido por 0 e dump. Olha lá. Se eu não colocar a exceção certinha, o que acontece? Acontece um dump. Então eu preciso colocar realmente o tratamento de exceção correto dentro do meu cat. Aconteceu alguma exceção que não está prevista no meu cat, já era, dump. Então vocês viram aí uma breve introdução sobre tratamento de exceções. Viram aí o que acontece quando eu não trato a exceção? Dump. Agora, antes do meu próximo exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos meus estilos de ensinar é o seguinte: eu vou apresentar uma sintaxe, vou apresentar um comando. Eu não passo e listo todas as possibilidades daquele comando. Faço uma leve introdução, mostro uma utilização, e aí no decorrer do próprio vídeo ou em futuros vídeos, eu começo a entrar um pouco mais em detalhe. Porque não adianta, se eu abrir aqui o help e ficar lendo para vocês, você abre o help e vai lá e lê. Então eu começo a mostrar como utiliza aquele elemento, como que
se utiliza aquele comando, aquela técnica, e aí no futuro a gente vai melhorando. Então presta atenção agora, o que eu vou fazer no meu código? Eu vou utilizar alguns elementos que a gente já vem estudando, tá? Como por exemplo, vou usar abstração por comportamento, ao invés de usar uma abstração concreta. Eu vou utilizar também uma outra maneira aqui de se saber qual é a minha classe, porque eu vou imprimir o nome da classe na tela. Ou seja, isso daí não faz parte necessariamente do tratamento de exceções, mas é uma maneira legal de você começar a se aprofundar em assuntos que a gente já abordou aqui em outros vídeos. Então vamos lá, vamos refatorar o nosso código então. Então vamos lá, vamos começar agora com um exemplo um pouquinho mais interessante. Eu vou agora fazer uma refatoração no meu código, eu vou introduzir, eu vou colocar uma interface aqui, porque a gente já aprendeu que sempre utilizar a interface. Lembra que eu falei que eu gosto bastante de interface? Então, nos meus exemplos eu faço aquilo que eu falo. Então vamos lá, vou criar aqui uma interface execute, que ela vai receber x e y. Por quê? Porque essa interface vai servir poderá ser implementada por várias outras classes, não só de divisão. Nesse caso aqui eu vou usar uma classe para fazer a divisão. Veja, já perceberam que eu vou usar polimorfismo ainda no futuro, então fique esperto com esse exemplo aqui que ele vai voltar ainda nos nossos vídeos. Então eu tenho que fazer aqui algumas alterações na minha classe. Então já que a classe divider vai implementar a interface executor, então o que eu preciso fazer é fazer uma alteração na minha classe, que agora ela vai implementar esse método da interface executor. Vamos lá, o resultado x e y, né? X dividido por y, joga no result. A minha exceção ainda vou por enquanto deixar ela aqui dentro, nesse write, e eu vou criar uma nova classe chamada calculator. Legal? Vamos lá ver o que essa classe calculator vai fazer. Então, definition, implementation. Na parte pública eu vou criar aqui um construtor. Opa, peraí, tá errado aqui. Aqui, construtor, que ele vai receber uma expression. Eu vou mudar um pouquinho, em vez de receber dois valores, eu vou receber uma expressão, tá legal? Até para fazer uma graça dentro do nosso programa. Então, eu vou utilizar aqui um outro método, vou implementar um outro método, criar um outro método aqui, calculate, return, que vai retornar o resultado, certo? Tipo aquele tipo que eu já criei de maneira local. Você não vai ter o zcalc result, lembra? Você tem que ir lá na S11 criar esse data element, tá bom? Implementando aqui um método construtor, isso, que simplesmente recebe a expressão e coloca no meu atributo, tá bom? Olha lá, no calculate, olha só que interessante, vamos ver aqui como é que ele vai fazer aqui o calculate. Eu vou tratar aquela expressão, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um parsing dessa expressão. Tudo que tiver espaço, eu vou quebrar e jogar numa tabela chamada tokens, tá bom? Essa tabela é uma tabela minha. E aí eu vou fazer aqui um tratamento, tirar todos os tokens que são espaço, porque pode ser que eu tenha duplo espaço dentro dela, tá? Eu não quero fazer tratamento de espaço, eu quero eliminar todos os espaços. E aí simplesmente, o que eu vou ter? Eu vou ter com 3 entradas. Então, por exemplo, se eu fizer 4 dividido por 2, eu vou ter 3 entradas nessa tabela tokens. Vai ser 4, a barra, que é a divisão, e o 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, a expression x vai receber o token 1, que é a linha 1, o index 1 da minha tabela. O operator, o index 2, e o expression y 3. Eu preciso fazer isso daí para fazer o casting, tá? Para fazer a conversão, porque o tokens é na verdade uma lista de strings. E não posso passar string para meu divisor. Lembra? Meu divisor ele espera inteiro, por isso que eu tenho que criar aqui 2 variáveis inteiras e depois passar o string para ela. Aí o sistema já cuida da conversão automaticamente. Eu vou criar aqui o objeto execution. Olha lá, eu criei o type-ref execution em cima. Agora eu estou fazendo o resultado, ele simplesmente está recebendo o x e o y que eu tratei da minha expression.
Se a divisão, se o operador for diferente da divisão, ele põe o operador inválido, porque a minha classe calculate simplesmente só faz a divisão por enquanto, tá bom? Então, vamos lá, o que está errado aqui? Faltou ponto, 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 tira esse espaço, melhora, joia. Vamos então continuar aqui embaixo, vamos fazer aqui a implementação, o uso da minha classe calculator. Então, vou mudar aqui a referência, calculator. Agora eu vou receber uma expressão do tipo string, criar aqui o meu objeto calculator e o meu resultado. Opa, criação do meu objeto, eu preciso passar a expressão, é verdade. Depois eu vou colocar calculator aqui e chamar o método calculate, que ele já vai dar resultado, certo? Vamos lá, falta o que aqui? Ponto, isso, não tem mais nada, ativa e executa. Olha lá, vou entrar com a expressão 4 dividido por 2, 2. 20 dividido por 6, olha lá, olha, 3,33. O que acontece agora se eu colocar a divisão por 0, olha lá, zero divide. Então, meu programa tá funcionando de acordo como eu queria, certo? Então, eu estou mudando meu programa para mostrar a parte de propagação de exceção. Então, por exemplo, logo no momento que eu faço a divisão, ali eu já estou imprimindo uma mensagem. Isso é muito tosco. Geralmente, quem imprime a mensagem é quem vai tratar a exceção. Então, por exemplo, eu pedi para fazer um cálculo. Eu chamei aquele método para fazer um cálculo. E esse cálculo, ele não pode imprimir nada na tela. Na verdade, ele não pode imprimir nada em lugar nenhum. Não pode nem mostrar uma mensagem. Ele precisa me informar, eu, usuário, que aquela divisão deu alguma meleca. Então, o que ele vai fazer? Eu vou alterar agora meu código para propagar essa exceção. Então, a exceção acontece numa determinada camada dentro do meu código. E aí eu vou propagando essa exceção até chegar na parte mais externa, ou seja, lá no meu código, que é onde eu chamo o método para fazer o cálculo. E aí lá é que eu vou fazer a parte de impressão de mensagens, ou que seja, eu vou fazer o tratamento ali da exceção, vou dar uma resposta para o meu usuário com relação àquela exceção. Olha só, uma coisa que passou batida aqui, que eu preciso voltar e falar, é como eu crio o meu objeto de execution. Olha só que interessante, eu crio como create object execution. Lembrando que o execution ele é de um type ref a minha interface, certo? E eu defino qual é o tipo que eu estou criando aqui no divider. Então acontece aqui um narrowcasting, certo? Isso daqui já é um vamos dizer se eu posso chamar assim, um proto design pattern factor, tá bom? Tá? Transmite a ideia, mas não vai sair botando aí nos comentários que eu tô errando, não é isso. Mas isso é bem interessante, então eu crio aqui o meu execution do tipo divisor. Já repararam aqui que eu tô preparando já terreno para usar esse exemplo aqui para falar mais de polimorfismo lá na frente. Porque olha lá, dependendo do meu operador, eu crio esse objeto de acordo com esse operador. Então isso daqui vai fazer eu economizar código pra caramba e fazer minha lógica ficar bem legal. Então lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar meu tratamento de exceção daqui de dentro do execute, tá? E o que eu vou fazer? Se acontecer uma divisão por 0, eu vou propagar essa exception usando o comando rising, ok? Então, eu vou lá deixar aqui no execute, rising, cx, sai, zero divide. Então, ele vai propagar essa exceção. E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos testar aqui primeiro. 2 dividido por 0. Ainda continua dando exception, porque eu não estou tratando em lugar nenhum. Eu estou só fazendo o rising, mas eu não estou propagando, eu estou só propagando esse cara, eu não estou tratando essa exceção em lugar nenhum. E vou executar. O que vai acontecer? 2 dividido por 0, continua dando exception. Ou seja, o rising não significa nada, significa só que eu estou propagando aquela exceção. Eu preciso vir aqui no meu comando write, no mais externo, e aqui sim fazer o catch. Em suma, se não tiver o catch, é done, tá bom? Se não tiver um catch para aquela exception, é done. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar, executar. Lá, 2 dividido por 0. O que vai acontecer? Olha lá, vai
da minha mensagem, vai ter o tratamento correto da minha exceção. Olha lá, então vocês viram como fazer a propagação da exceção com o Rising. Isso daí levanta uma pergunta. Quem é que deve tratar a exceção, tá? Isso depende de caso a caso, isso depende de quem estiver programando, é uma decisão de quem está programando. Eu prefiro deixar para quem está chamando, a parte mais externa, quem está cuidando da interface com o usuário, é quem mostra a mensagem para o usuário. Todo o restante eu propago a exceção e só simplesmente digo, opa, deu um erro aqui, o próximo passo, para a próxima camada, opa, deu um erro até a hora que chega na camada de interface com o usuário. E lá ele vai mostrar o erro para o usuário e aí, né, toma a decisão do que vai fazer ou não. Mas eu mostrei aqui para vocês entenderem como é que funciona o mecanismo de propagação de exceção. Um comandinho que o pessoal geralmente tem uma dúvida é o cleanup. Vamos ver aqui como é que funciona o cleanup. O cleanup, como o próprio nome dele diz, ele serve para fazer alguma limpeza. Então pensa o seguinte, aconteceu uma exceção, eu estou propagando essa exceção para fora e eu preciso, por exemplo, fazer alguma limpeza dentro do meu sistema. Imagina que, por exemplo, tem um exemplo legal que no livro que eu estou acompanhando, é o seguinte, você vai fazer a leitura de um arquivo. Então no ABAP o que você tem que fazer? Você tem que abrir esse arquivo, um Open Dataset, e começar a fazer a manipulação desse arquivo. Se por qualquer motivo acontece uma exceção durante essa manipulação, você na hora que estiver propagando essa exceção, quem está do lado de fora não sabe que esse arquivo está aberto, nem sabe, muitas vezes não sabe nem aonde está aberto, ele só precisa da informação do arquivo. Então quem tem que fechar esse arquivo teria que ser antes da propagação de exceção, e aí que entra o cleanup. Então o que acontece? Eu abro o meu arquivo, estou lá lendo, acontece uma exceção, eu vou propagar para avisar quem chamou aquele método que está trabalhando com aquele arquivo, ela, opa, deu alguma meleca aí, então é melhor você tratar. Mas antes de sair, o que eu faço? Executo o cleanup e fecho o arquivo com um close dataset. Aqui no nosso exemplo fica um pouquinho mais complicado de mostrar como é que funciona o cleanup. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar também no debug como que é executado o cleanup, em que situação o cleanup vai ser executado. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, já que eu quero usar o cleanup, eu tenho que não mais só propagar a exception. Eu preciso vir aqui no método, por exemplo, execution, colocar um try, mas sem o catch. Lembra, aconteceu o catch, ele está tratado a exceção e ponto final. Eu vou usar aqui o cleanup. O que vai fazer? O tratamento de exceção está mais externo, mas o cleanup opa, aconteceu uma exception, alguém vai tratar, mas antes de sair, eu vou fazer alguma limpeza, tá? Não quer dizer que o cleanup é só clear que aceita, tudo bem? Ele é para fazer algum tipo de execução aqui dentro do meu programa, tá? Então, eu executo aqui o cleanup. Olha lá, no debug, o que vai acontecer? Ó, 4 dividido por 0. Olha lá, ele para aqui no meu cleanup. Quando eu faço o F5, ele vai para o catch e faz o tratamento da exceção. Ou seja, o cleanup só funciona quando eu tenho propagação de exceção. E antes de sair da rotina onde eu estou para ser tratado externamente, ele passa pelo cleanup. Uma outra maneira de fazer isso daqui, ó, eu vou tirar, em vez desse clear aqui, eu vou colocar um write, para vocês verem que eu posso colocar qualquer coisa nele, escrito cleanup, só para a gente saber que ele passou por ali. Viram lá como é que funciona o cleanup? Mas agora a gente tem um outro problema para resolver. Quem já mexeu em qualquer coisa com Java, quando dá uma mensagem de erro, vem uma lista de erros e mensagens de erro. O que significa aquela lista? Porque no Java ele é bem segmentado, que cada funcionalidade em cada método vai fazer. Ou seja, você tem um método que chama outro método, que chama outro método, então você tem uma camada, você tem uma pilha bem profunda aí. Então o que acontece? Quando acontece um erro lá no meio, ele vem propagando a exceção e aí o aplicativo de log simplesmente vai falando, olha, aconteceu um erro aqui, que passou para cá e assim por diante. Dentro do ABAP também dá para se fazer isso, porque muitas vezes acontece a exceção, você propaga, mas você quer ter a possibilidade de fazer um tracking para saber qual foi o erro. Então no nosso caso, aconteceu, por exemplo, eu coloquei lá a impressão, eu coloquei o write de divisão por zero, mas eu não sei o que é divisão por zero, porque lembra, esse código aí que eu estou fazendo, ele vai servir para divisão, vai servir para multiplicação, para todas as operações, e não só para divisão.
Então eu não posso chegar ali, dei um erro de cálculo, é divisão por zero. Não, eu preciso saber qual foi o erro para poder mostrar para o usuário qual foi certinho, qual o erro que aconteceu. Por isso, a gente utiliza um mecanismo de você linkar uma exceção na outra. Quando você tem essa propagação, você consegue apontar para qual foi a anterior. E assim fazer um loop para cada um deles e descobrir qual é até o nível mais profundo. E aí você toma a decisão, você como usuário daquela classe, daquele serviço, toma a decisão que você vai fazer. Então, com essa pilha de exceções, você mostra para o usuário onde que foi exatamente qual foi o erro. Vamos dar uma olhada agora, eu vou alterar meu código para que eu tenha um tratamento de exceção. Por exemplo, acontece uma exceção lá, divisão por zero, eu vou fazer uma navegação até a parte mais externa e informar para o usuário em que momento que aquele erro aconteceu. Vamos lá, vamos começar então criando duas classes de exceção aqui local, tá bom? Isso daqui vai facilitar bastante eu mostrar para vocês a parte de propagação usando o Previous. Então eu vou criar aqui uma classe de exceção chamada Bad Execution. Ela tem que herdar necessariamente dessa CX Static Check. Eu vou falar mais sobre isso no meu próximo vídeo, fica tranquilo. E a Bad Calculation, ok? Vamos lá, a Bad Execution eu vou jogar aqui na interface. Minha interface então faz parte da assinatura dela, Rising, o Bad Execution. Eu vou colocar agora aqui também na Calculate. Não, eu preciso fazer o try aqui, porque lembra, eu vou fazer o try catch e vou passar a exceção. Vão ser várias exceções. Então, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu faço um try catch da divisão por zero e jogo a interface e faço com que minha variável de referência myBadDivision aponte para esse objeto de exceção que eu estou disparando. Aí eu vou disparar uma nova exceção, aí a Bad Execution, lembra, era o Zero Divide, Bad Execution, exportando, passando o parâmetro Previous, que é a Bad Division. Então o que acontece? O Zero Divide acontece, gera um objeto Zero Divide, eu crio uma nova, faço um lançamento de uma nova exceção, passando aquele objeto. Vou fazer a mesma coisa aqui no Execution. Então olha lá, ele faz o catch Bad Execution into myBadExecution. E aí que eu faço aqui, olha só que interessante, Rise Exception do tipo Bad Calculation. Olha lá, exportando quem? Mesmo princípio, só que agora eu vou exportar a Bad Execution. Olha só que bonitinho. Então o que acontece? O que eu estou esperando? Vai acontecer a execução da divisão por zero, ele vai passar para Bad Division, não, Bad Execution, depois vai passar para Bad Calculation, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui, olha só que interessante. Eu vou tratar essa exceção, então o resultado continua o mesmo, tenho que fazer o try catch mais externo, e aqui eu vou fazer uma jogadinha para poder navegar por essas exceções. Olha só que interessante, que código interessante que eu vou colocar aqui. Então eu vou criar aqui uma variável de referência do tipo CXRoot. Eu vou falar dessa classe no meu próximo vídeo, tá? Fica tranquilo. A Previous Exception recebe a myBadExecution, porque ela vem daqui de cima, ó, Bad Calculation into data myBadCalculation, ok? Então, Previous Exception é myBadCalculation. E aí eu vou fazer um do 10 vezes, até para limitar. Então quer dizer que eu estou esperando ter até 10 níveis, tudo bem? Isso daqui também é para evitar algum tipo de cagadinha e ficar em loop infinito. Então ele faz até 10 vezes. Primeira coisa que eu faço, eu vou usar aqui, olha só que interessante, CL, ABAP, Class, Descri, Get Class Name, para saber qual é o nome da minha classe. Aí vou imprimir, ó, onde que é o erro. Se o Previous ainda tiver preenchido, ou isBound, para saber se ele está com o valor assignado, ele faz o que? O Previous Exception recebe o Previous e eu deixo ele ir para o próximo do. Se não, ele sai do do, que quer dizer que eu já cheguei na minha camada mais profunda das exceções. Tá? Então, vamos ativar o código e ver o que vai acontecer. Espera aí que está dando erro aqui.
ser x sin 0 divide. Aqui, tirar. Pronto, gravado. Então, olha só. É bem interessante isso daqui. Executando. Opa, faltou um end try aqui. Ativou. Executou 4 dividido por 2. Vamos lá, meu código está funcionando. 4 dividido por 0. Olha só que interessante. Ele vai ter o resultado. Então começou lá divisão por 0, que foi o meu primeiro write. Aí eu começo a navegar. Onde que aconteceu isso daqui? Foi no bad calculation. Ah, tá bom. E o bad calculation foi da onde? Na bad execution. Ah, bad execution. O que que aconteceu aí? Problema na zero divide. Legal? Então eu consigo navegar aqui apontando uma classe para a outra através do parâmetro previous. Não falei para vocês que vocês aprendem sempre algo mais aqui nos meus vídeos? Você está aprendendo sobre exceptions e agora o que você está aprendendo também? Como descobrir o nome de uma classe. O que eu usei aí é um negócio chamado RTTS, Runtime Type Services, que é uma maneira de você criar ou descobrir tipos durante o tempo de execução, durante a execução do programa. Com isso a gente fechou aqui o tratamento de exceções, vamos dizer assim que é uma parte básica. Então eu mostrei para vocês como tratar umas exceções com try-catch, como que eu faço a propagação de exceções com rising e através do previous eu consigo fazer o link entre a exceção que está encadeada. No meu próximo vídeo eu vou mostrar como criar uma classe de exceção. Tudo bem que hoje eu mostrei para vocês criando aqui de maneira local dentro do meu próprio código, mas aquilo foi só para conseguir mostrar essa parte de previous. No meu próximo vídeo eu vou mostrar como cria uma classe de exceção e aí eu vou ter que criar ela de maneira global, como associar uma mensagem a essa classe de exceção. Não esqueçam aí de dar joinha, não esqueçam aí de apertar no sininho para você saberem quando que tem o próximo vídeo e não esqueçam de assinar o canal. Um abraço para vocês e até meu próximo vídeo.